tenho a impressão de que está surgindo uma estética do envelhecimento no Brasil. Eu estou enganada? Minha vista está cansada? É porque eu estou muito participando desse movimento, então talvez eu esteja iludida, né? Eu acho que você está com a vista cansada de ver preconceito. Não, eu noto assim, Cris, a gente está começando a desconstruir um paradigma, né? Porque o que é não ser bela e jovem? É ser feio, né? Mas a gente também encaixotou a beleza num padrão, numa idade, num estereótipo. Eu me lembro que quando eu ia para boate, morava aqui, eram todas loiras, do cabelo comprido. Meu irmão brincava que era o desafio da genética, né? Era morena, mulata, do cabelo louro, liso, porque tinha um padrão naquela época, que hoje a gente vê uma diversidade maior entre os jovens. Daí que veio o nome Lorena, né? Ótimo, não sabia. Eu que inventei isso, que eu morro de rir. Lorena é uma mistura, né? Então eu noto que hoje as mulheres que sempre tiveram vontade de continuar sendo elas mesmas, elas estão se assumindo, sem ter que ficar justificando. Por que que você, aos 47 anos, pôs um piercing? E eu ouvi. Não, mas você não acha que você tá velha para isso? Não, eu não morri. O dia que eu morrer, tô velha para pôr, né? Porque as pessoas organizam a vida em combos, né? Combos onde já tem tudo previsível, né? Mas eu acho que a gente, como tá começando a falar sobre isso, e às vezes quem tá no meio fica até meio cansado de falar toda hora disso, mas precisa falar sobre isso, sim, para que a gente tenha uma permissividade, para que a gente se permita a ser quem a gente é. Ninguém precisa virar um aborígene depois que fica velho, né? E aí, eu pegando um pouco nesse gancho, a gente teve um episódio triste há um tempo atrás, daquelas 3 estudantes de 20 anos, e sabe o que me revoltou nessa história? Foi que eu percebi o movimento da geriatria e gerontologia metendo pau nessas meninas, falando do preconceito, que é óbvio que é preconceito, que é etarismo, e elas precisam ser alertadas sobre isso, mas ninguém parou para pensar assim: se meninas de 19 e 20 anos estão se incomodando com mulheres de 40 anos numa sala de aula, achando que elas são velhas, como que essas meninas foram educadas? Exatamente. Que sociedade que essas meninas estão vivendo? Esse etarismo veio de algum lugar. Exatamente. Né? Elas estão dando voz a uma coisa que está em nós. Né? Então todo mundo jogou pedra nelas, como se fossem elas as grandes vilãs. Elas foram mensageiras disso. E eu tenho muita pena, coitadas, porque eu vi isso na faculdade quando eu estava. No meu curso tinha uma mulher mais velha e a gente via piadinha com relação a elas também, só que não tinha rede social. Né? Então, na verdade, a rede social, ela não é que o mundo piorou, é porque hoje em dia é como se a gente estivesse no Coliseu de Roma mostrando tudo no celular, né? Ou seja, o mundo continua bárbaro, mas hoje a gente tem acesso a mais informações. O que é ótimo, porque a barbárie tem que vir para você ter consciência dela e modificar. Alguém precisa apontar essa câmera e falar do absurdo. Exatamente. Que é. Mas eu fiquei muito chateada com essas meninas, me causou uma coisa muito ruim, eu me identifiquei muito, assim, e escrevi sobre isso, não cancelando as meninas, mas dizendo coisas que eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, precisa ouvir. Mas uma coisa que eu percebi, e talvez você concorde comigo, se fosse um homem de 40 anos, elas não teriam feito essa chacota. Ah, não. Porque homem envelhece, mulher apodrece. O homem ele fica charmoso e a mulher ela envelhece. Então o homem vive, a mulher envelhece. Então isso é uma coisa muito triste e muito desagradável. Mas você falou uma coisa que eu acho que me lembrou uma outra coisa. A gente esquece que etarismo também é dos mais velhos para os mais jovens muitas vezes. Então aquela coisa do eu sei melhor do que você, ou quando chega num ambiente de trabalho ninguém quer ouvir uma pessoa que acabou de começar, ou você fala, não, mas eu preciso, o meu emprego, a minha vaga exige experiência. Tudo bem, mas como é que eu vou conseguir ter experiência se ninguém me dá uma vaga, né? E aí eu me dei conta recentemente de que a questão do etarismo é mais do que só um preconceito de idade. É uma dificuldade que nós temos de estar no tempo presente. Porque quando eu era mais nova, e eu sou a filha caçula de 5 filhos, eu sofri etarismo na minha casa. Porque ninguém queria me ouvir, eu era mais nova, ninguém dava atenção para o que eu falava. É claro que ninguém tinha consciência disso, não era uma coisa deliberada. Mas eu sofri etarismo. Então, a vida inteira eu sempre me senti a mais nova.
E para mim, o meu grande conflito hoje em dia é que eu convivo com pessoas de todas as idades, mas principalmente pessoas mais jovens, e hoje eu me sinto a mais velha. Então parece que eu estava nova demais e agora eu tô velha demais. Então é sempre assim, eu tô fora do meu tempo. E nós como seres humanos, a gente tem uma dificuldade de estar no nosso tempo. Eu acho que o etarismo vem um pouco disso. Pois é, mas nossa geração está tendo a oportunidade de conviver com pessoas muito mais velhas que nós e muito mais jovens que nós. Porque antes a gente colocava o convívio dentro de caixinhas de Lego. Então isso também é novo, essa intergeracionalidade. Tem um trabalho que a Mercedes-Benz fez na Alemanha, incrível. Estava faltando mão de obra, porque não tinha jovem para ocupar os lugares dos aposentados. E aí eles viram também que a qualidade do trabalho não estava lá essas coisas. Então eles pensaram, vamos chamar o pessoal que já está aposentado, voltar, e quem está para aposentar, permanecer. Mas vamos ouvir deles o que a gente precisa alterar para que eles tenham condições físicas de ficar, porque eram trabalhos difíceis. E aí veio o engenheiro, veio os terapeutas, todo mundo, perceberam que as mudanças que eram necessárias fazer, elas iam impactar a qualidade de vida do trabalhador, independente da idade. Então, o jovem não ia sofrer do problema da coluna e o velho que já estava com problema não ia ter dificuldade para trabalhar. Adaptaram todo o ambiente, puseram lá os jovens com os velhos. Aí veio a questão, e agora vai ter conflito? Porque o jovem é mais rápido, é mais ágil, mexe com as tecnologias de uma forma. O velho pode ser prepotente, porque já tem anos de experiência, faz aquilo há muito tempo. Foi uma experiência maravilhosa, porque a qualidade do trabalho da Mercedes disparou. Olha que o controle de qualidade começou a não ter trabalho, porque estava tudo perfeito. Porque aumenta a empatia, exatamente. Inclusive. A rapidez do jovem era brecada pela sabedoria do mais velho. Não, peraí, não é assim. A agilidade tecnológica do mais jovem ajudava o mais velho que ainda estava rastejando, entendeu? Então foi um casamento. E isso teve uma outra experiência no Japão também. E eles estão percebendo assim que é possível a gente estar junto. A chave é a intergeracionalidade. Exatamente. E se você tem crianças convivendo com velhos desde cedo, você vai ter crianças convivendo de uma maneira natural, né? Alguém me disse que tem alguns lugares na Europa que é creche e asilo junto, né? Lá em Portugal é. Só que aí é a questão. A ideia é maravilhosa, mas a forma como trabalha não é. Não é? Não é, porque vamos almoçar juntos. Aí quem está no idoso, gente, é o último estágio do envelhecimento para morrer. Porque ninguém vai para o lar estando bem. A pessoa, quando vai para o lar, é porque está muito debilitada. Entendi. Então, as pessoas que estão lá têm dificuldade de comer e tal. Aí, a criança que está com babete... Babete não, como chama? Babador. Isso. Ai, vê babete, o vovô com babador. O que ele está criando? Que envelhecer virar criança, e aí vem aquela história do diminutivo, né? Exatamente. Aí, dá a mãozinha. Então, eu acho que eles continuam olhando assim, eu não quero ficar velho, porque eu vou voltar nesse lugar que eu tô hoje. Mas tem algumas experiências legais, que é levar a hora do conto, onde eles contam as histórias, passa aquela questão da cultura. Isso é fundamental. Isso é fantástico. Você ouvir as histórias e saber as histórias dos seus avós. Eu tenho algumas histórias que minha avó me contava, que meus irmãos não se lembram e que estão no meu imaginário como se fossem histórias que eu vi. E não são minhas. As histórias podem ser herdadas, isso é lindo, né? Eu também tenho histórias que a minha mãe fica assim, de onde você tirou isso? Porque era tia da minha mãe. Mas eu ficava encantada com as maluquices dela. Então, isso acontece muito comigo. Eu tenho histórias na minha memória que meus irmãos não se lembram. Às vezes eu fico assim, será que eu inventei isso? Eu também tenho isso. E você está vivendo, você entrou no menopausa aos 40. Você faz reposição? Faço. Então, eu fiz e parei por outros motivos, porque eu tive uma reação, o útero aumentou, enfim. Eu estou bem sem reposição, mas me preocupo muito com o longo prazo, né? Mas quais são, você tem algum sintoma ainda, mesmo com a reposição, que te incomoda? Não. Que eu saí do inferno para o céu. Não, pois isso é maravilhoso. Eu tenho um sintoma que vem muito, que é o esquecimento. Eu sempre fui uma pessoa com uma memória muito boa. E eu acho que hoje em dia a gente também convive com um excesso de informações. Mas o esquecimento é uma coisa muito triste. Porque às vezes a pessoa fala, você não lembra de mim? Você não lembra que a gente conversou sobre... Eu não lembro de coisas que eu falei. Isso é desesperador. Porque
É essa coisa é o você sintoma tá precisando principal. esvaziar um pouco o seu HD, né? Retiros espirituais de 15 em 15 dias. Eu não tenho, eu tive muito sintoma e uma coisa que me impactou, primeiro é que perceber que na Europa, pelo menos em Portugal, menopausa deixa estar. Não tem nenhum tipo de acolhimento à mulher que entra. Eu entrei com 39 para 40 anos, eu ainda tinha vontade de ter mais um filho. Sim. Mexeu muito comigo, não porque estava ficando velha, mas porque pronto, agora não dá mais. E aí eu tive todos os sintomas, fogacho, né, assim, dificuldade para dormir, de manhã acordava apaixonada, à tarde eu queria matar meu marido, à noite eu queria separar, depois eu morria de culpa, voltava a amar, e eu não sabia que isso era sintoma da menopausa. Olha que louco. A gente então, sabe da sintoma de quando menstrua, né, e se torna mulher, mas ninguém fala sobre a última menstruação com a gente, né? Não. O que vai acontecer. Porque, na verdade, eu percebo isso. Entre os próprios médicos, são poucos os médicos que estão conscientes do que é a menopausa. Por quê? Aquela estatística que eu citei mostrava o seguinte: se a mulher entrava na menopausa aos 57, a expectativa de vida era 59, ninguém ia estudar a menopausa. O cara passava 2 páginas ali do livro de medicina. E eu percebo muito isso ainda nos médicos homens. Que eles falam assim, mas se você não tem sintomas, você não precisa tratar. Então, não é uma questão de tratar sintomas. A menopausa é uma grande transformação na vida da mulher. E é isso que me preocupa mais hoje, entender que eu faço musculação, porque a musculação é boa nesse período da menopausa, principalmente, porque ela nos devolve alguns hormônios, ou ela faz com que a gente produza outros hormônios que acabam fazendo outras funções, né? Mas os médicos homens, e muitas médicas também, simplesmente acham que... E aí eu só entendi que a menopausa não era um conjunto de sintomas, e sim uma grande transformação que afeta o corpo todo. Eu entendi isso há 1 ano, ou menos de 1 ano. Então, o fato de você estar ligada na menopausa, o fato de você saber que você está passando pelo climatério, que você está na perimenopausa ou na pós-menopausa, isso faz com que você entenda o que está acontecendo com você. Eu vivi muita oscilação emocional também, insônia, esquecimento, sim, que eu não sabia que se tratava da menopausa. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil identificar, tratar. E também a gente não se sente tão culpada, né? E é louco, né? Porque assim, nós estamos em 2023 e a gente vê nas redes sociais muitas mulheres, né? Você inclusive falando sobre a menopausa, e a gente vê, é uma novidade. É uma novidade. Né? E de uma coisa que é natural na mulher e existe. Mas é importante porque daqui a pouco a gente vai olhar para isso e falar sobre isso com mais naturalidade. Sem porque dúvida. Até agora era uma coisa que a gente nem queria olhar. Né? Mas a mulher, e aí ela também sofre muito com essa questão do tempo, né? Porque aí a gente está na fase reprodutiva, a gente não serve para trabalhar porque a pessoa não quer pegar a gente numa fase que a gente pode engravidar. Eu lembro quando eu contei para o meu chefe que eu estava grávida, parecia que eu tinha contado que eu estava roubando o cofre da empresa, né? E aí, essa é uma fase difícil. Aí você passa da fase reprodutiva, aí não serve mais. Então, e a gente tem uma relação, e isso eu acho que tem muito a ver com o etarismo, é uma relação utilitarista com a vida, né? Total. Então, assim, você serve para ter filho, você não serve mais para ter filho. Total. E o que eu estou agora tratando com médico integrativo. E para mim faz, assim, total sentido, porque a gente tem uma vulnerabilidade na saúde à medida que envelhece. Não dá para negar. Né, fato. Claro. Então você sabe que tem vitaminas que vão deixar de ser produzidas, que são importantes para você, o conhecimento na mão e a capacidade de escolher como que você quer viver sua longevidade. Você quer ser protagonista no sentido de fazer escolhas hoje, que tem impacto hoje, mas que vão ter impacto amanhã, ou vai deixar andar, fazer o básico, e aí vai adoecer e vai falar, igual o povo fala, meu joelho tá doendo, é velhice. Falei, gente, pelo amor de Deus, fez atividade física. O que você faz para cuidar da sua saúde física, emocional? Você não faz nada, não é velhice. É claro que a gente está falando de uma parcela privilegiada da população, porque se na própria parcela privilegiada tem muitas mulheres que não têm noção do que está acontecendo com elas, imagina quando a gente vai falar da rede pública, né? Nossa, Mas, enfim, a gente precisa falar muito desse assunto para que isso venha, de fato. Mas eu estava na Europa, onde as coisas são mais acessíveis e não se fala disso. Não se sabe fala disso, médico integrativo, o que é isso? Para fazer reposição de vitamina, você vai comer seu dinheiro.
sabe? Não tem esse conhecimento. Então você vê que tem um tabu, assim, há uma ortodoxia ainda na ciência médica muito grande, né? E que quando você fala vamos cuidar da alimentação, vira tabu. Só que aí vem outro lado, né? Eu estava conversando com a doutora Janaína e ela falando, Patrícia, a grande dificuldade que eu tenho é de fazer as pessoas perceberem que elas precisam se cuidar. Mas a gente, principalmente mulher, né? Nós não fomos ensinadas a cuidar da gente mesma. E a menopausa é o grande recado, total, né? Que é, ou você cuida de você agora, ou você se prioriza agora, ou não vai ter outro tempo, né? Não, você vai ter que amargar o resultado disso, né? É maravilhoso a gente se ver obrigada a cuidar da gente. É engraçado, eu comecei a fazer musculação e eu tô gostando. E eu não gostava, e agora eu tô numa academia que é menor, assim, e ela tem muita gente mais velha. Então é muito legal. E ela tem, ela é mais escurinha, mais intimista, assim. É muito legal. Eu tô amando fazer. Então, dá para você mudar a sua posição, sua opinião sobre as coisas também, né? Eu faço Pilates Fitness, nem sabia que existia. Que trabalha carga, que trabalha peso. Também e trabalha elasticidade, que é o que eu amo, né? Eu adoro mexer com o corpo alongar. Acho que isso é vontade de ser bailarina. Então, eu encontrei essa atividade e, assim, eu falo que para mim, é meditação dinâmica. Eu saio de lá, tem dia que eu falo assim, que dia da semana que é? E olha que é 8h30 da manhã. É de 7h30 às 8h30. Eu faço acrobático, que é uma mistura de acro-yoga com pilates aéreo. Uma vez por semana. É o meu dia de divertir, segunda-feira. Pois é, a gente tem que entender que o autocuidado são práticas desde essas, né? Que a gente precisa fazer com prazer. Eu não preciso fazer só um tipo de atividade, que é o que eu vejo. Eu vou na musculação 3 vezes na semana, odeio. Fico lá contando as horas para ir embora. Eu falei, o que você está fazendo lá? Você tem que estar lá naquele momento fazendo aquilo, né? Eu também acho. Ou então encontrar uma outra atividade que trabalhe essas questões, né, do fortalecimento muscular e tudo mais, mas que não é ali naquele ambiente, pode ser em outro, né? Você está falando de um ambiente que você se sente bem. Mas entender que há outras práticas, como fazer pequenas pausas, se permitir ficar deitada no sofá, nem que seja 20 minutos do seu dia. Sim. Encontrar atividades de lazer que possam te nutrir, que a gente hoje em dia não sabe o que é isso. Investir nos relacionamentos, gente. Quantas vezes as pessoas se encontram? Eu, quando vim aqui em Portugal, no Brasil, as minhas amigas falavam assim, é preciso a Patrícia vir de Portugal para a gente se encontrar. Eu ficava horrorizada. Mora todo mundo na mesma cidade, encontrava quando eu estava aqui. Não tem sentido. Não tem, porque isso é que faz a gente ter vida saudável e que faz a gente ter longevidade saudável. Inclusive tem um estudo sobre isso, né? Exatamente. Aquele estudo de Harvard, de mais de 70 anos. A principal conclusão de uma vida boa, tanto em felicidade como em saúde, tem a ver com os afetos, né? Com as redes sociais, literalmente, as redes sociais, nem só físicas, né? Porque assim, por exemplo, a gente se tornou amiga, a gente se encontrou uma única vez no Brasil. Você foi uma pessoa que me despertou muito para o assunto da longevidade, que eu já falava, mas a gente começou a conversar, se abriu minha cabeça para várias coisas e ficamos amigas, né? Virtuais, com áudios quentinhos, enormes, chegando no celular. Mas isso também tem a sua temperatura, mas realmente você estar na mesma cidade e não encontrar as pessoas é surreal, né? E é mais comum do que a gente imagina. Né? Quantos anos você tem hoje? 47. Ai, gente, tão novinha. Estou preparando a minha festa de 50, eu morro de rir. Estou louca para fazer 50. Quando eu fiz 47, eu falava 40 é sexy. E é muito louco, porque as pessoas falam assim, você tem gente muito jovem convivendo, né? As pessoas falam que você convive com gente jovem? É engraçado, você tem muita amiga nova, né? A gente nota, assim, esse questionamento, porque maturidade não tem a ver com idade, né? E as minhas amigas mais novas, elas têm uma maturidade que me permite um convívio gostoso. Eu convivo com gente de 20, 30, 40, 50, 60, 70 com a mesma naturalidade. Eu acho que, eu não sei, eu penso que não tem a ver com o tempo de vida, tem a ver com o quanto você amadureceu ou não, né? A gente já conversou sobre isso. Envelhecer e amadurecer não estão diretamente ligados um ao outro, né? Não. Eu conheci pessoas de 70 e poucos anos, adolescente, assim, no auge da adolescência. Muito triste isso. É triste. Muito triste. Eu acho que o mais triste é você envelhecer e não ter amadurecido, né? Porque amadurecer é muito bom. E eu acho que quando você tem noção de que te falta menos tempo, né?
te sobra, né? Você tem menos tempo pela frente do que já passou, você olha para a vida com um olhar muito mais cuidadoso, né? Você escolhe muito melhor as coisas que você vai fazer, né? As companhias. Tem uma frase, acho que é do Niemeyer, que fala assim, ele tava com uma tartaruga e falou assim, o problema é que esses bichinhos morrem rápido demais, uma coisa assim. E eu entendo perfeitamente hoje o que ele quis dizer, né? Porque eu tenho 47 anos, agora que o negócio tá ficando tão legal, porque eu sofri tanto na minha juventude, querendo ter o corpo perfeito, nunca estava satisfeita comigo, super insegura, cheia de questionamentos. Hoje eu me sinto tão mais presente no momento, desfrutando mais, e não vai demorar tanto tempo, né? Mas assim, me faz também querer viver muito bem o presente. Eu acho que o envelhecimento é como se você estivesse se acomodando no próprio corpo, né? E aí, quando você se acomoda, ele vai laceando, né? Mas tudo bem, pelo menos você está bem mais confortável, né? E a gente está muito confortável. Pode falar. Eu acho que o outro desafio que a gente enfrenta do amadurecimento é casamento. Ai, não fala dessa parte não, que eu não estou podendo falar. Então tá. Não, mas pode falar, pode falar. É porque eu vejo que quem investe no amadurecimento caminha. E que o parceiro ou a parceira que não investe vai ficando para trás. E depois o casamento, né, esse distanciamento que começa a dar, fica muito complicado. Eu acho que casar o fuso horário das pessoas, né, vamos chamar assim, você está no mesmo fuso horário que eu acho que tem isso, assim, você está no mesmo tempo que isso é muito difícil, porque os desenvolvimentos são muito individuais. Tudo bem que duas pessoas que quando estão muito harmônicas, elas vão desenvolver juntas também, né? Mas isso é mais difícil e realmente eu acho que esse é o grande desafio mesmo. Os conflitos que eu vejo nas pessoas que eu atendo passam muito por aí. Mas isso também me dá uma esperança na repescagem. Total! Não é? Eu super confio eu acredito na rapaziada e na repescagem. Esse era o convite da exposição? Era. Essa é minha sogra. Que lindo. Erótica é a alma, adorei. Esse poema é maravilhoso, né? Da Adélia Prado. Sim. Maquilhagem. Adorei maquilhagem, gente. Aí aqui vem a biografia, né? Uhum. Delas, que foram eles que fizeram. Eu chorei tanto com essa. Porque ela é um homem autêntico. E aí, quando as meninas não vão pintar, maquilhar e tal, e quando ela olhou para a fotografia dela, assim, né? Tiramos a venda, ela viu. A gente falou com ela assim, você vai querer que vá para a exposição? Não, porque se eles não sentissem vontade, a gente tirava. Aí ela começou a chorar, falou assim, se minha mãe tivesse me visto assim, ela ia ver que eu também sou bonita. Nossa. Ela tinha uma irmã que a bonita era a irmã. Nossa. Ai. E aí você pensa, né, 73 anos para se ver bonita. E aí a gente se deparou ainda assim, né, com... Esse senhor passou a usar chapéu depois da exposição, porque ele gostou tanto de se ver de chapéu que... Que sensacional! E ele fala sempre, assim, que passou a ter um olhar diferente no espelho. Ai, que lindo! Então, a gente acha que essa coisa da selfie, ela é só superficial e não é. Eu acho que existe uma coisa de você fazer as pazes consigo mesmo quando você começa a se fotografar, né? Mesmo se fotografar ou ser fotografado, eu acho. Essa senhora usava muita roupa escura, ela tem um processo de luto bem difícil e na exposição ela escolhe o vermelho. Olha que sensacional. Tinha um fogo dentro dela, né? Tem, sempre teve. Ela é linda. Essa daqui é incrível. Ela viaja o mundo inteiro e escreve postal para ela mesma. Todos os dias. Lembra um pouco o Amélie Poulain, né? Aí ela conta como é que foi. Quando ela chega em casa, tá abarrotada de postal. Sensacional! Ela é muito teatral, foi professora, assim. Isso aqui eu acho que é até um poema que ela escreveu. Ai, que lindo! Versejar é fazer poema? Falar, declamar, né? Sim. Nossa, ele é muito charmoso, né? Ele ficou assim, eu não tenho esse olhar. E aí todo mundo brincava que era
Um ator brasileiro. Zé Wilker? Isso. Olha, e tá aí vendo? ele ficava, gente, e aí ele fala muito que ele mudou a postura dele na forma de caminhar, de vestir, porque ele viu um olhar que ele gostou de Olha, ver que incrível. e que ele não sabia que ele tinha, né? Olha que linda. Eu me lembro que muita gente teve receio de colocar essa foto. Olha. Por ser tão sensual e retratar pessoas mais velhas, né? E tá tão elegante, né? Essa era uma senhora que tem uma trajetória na Alemanha, era muito fechada. Eu lembro que você me contou dela. Foi o que ela deu. Parece uma criança, né? O olhar de criança. Não é? Esse era o marido dela. Já. Faleceu? Já. Ai, que tristeza. A tia Raquel também tá ali já. Como TO, tudo tem uma linguagem para mim. A história de vida dela resume nessa foto. É mesmo? Ela teve muita dificuldade para tirar, mas ficou, acho que encantador, e mostra o que ela teve que lutar para dar conta de viver e assumir a vida dela como ela queria. Uma certa marginalidade, assim, né? Uhum. Esse era o vereador essa esposa dele também já faleceu. Nossa, e aí você perdeu pessoas, né, nesse processo. Já, umas 4. Essa é a parte mais difícil, né? Entender que ele a proximidade da morte. 82, bonitinho. E é aquilo, né? Assim, ele sempre teve esse jeito mais vô e tudo, e a gente respeitou isso na hora de... Que legal. Essa é uma senhora que, muito jovem, desenvolveu uma doença degenerativa. Então, ela emocionou muito por ter querido participar do projeto, porque ela já estava doente. Ah, tá. E essa daqui é incrível. Tem uma vivacidade, tem uma sensualidade natural, sabe? Eu vivo. Quantos anos eu tenho, isso lá me importa pra quê? Acabou. Muito legal.